A Fiocruz afirmou em audiência pública na Alerj que nos próximos dias a Organização Mundial de Saúde deve reconhecer o surto de coronavírus como pandemia e que não há dúvidas de que vai ocorrer uma expansão dos casos no Brasil com transmissão local do vírus. Margarete Dal Como reforçou que os protocolos do Ministério da Saúde e das secretarias são adequados e que é preciso orientar a população sobre os sintomas e as formas de se proteger do vírus. A pesquisadora sugeriu que as pessoas que chegarem de viagem de locais com surto do coronavírus façam uma quarentena voluntária. Margarete disse ainda que a doença é nova e dinâmica e que uma possível vacina só deve ficar pronta dentro de um ano. Apesar de tudo, a Fiocruz alerta que não há motivo para pânico. Nunca houve pânico quando teve H1N1 e o Brasil foi capaz de enfrentar. Acho que o SUS tem diante dele um novo desafio, mas sem dúvida o nosso papel de profissionais de saúde, cidadãos, é esclarecer a população, não permitir que esse número de coisas sem nenhum fundamento científico continuem a serem veiculadas. As redes sociais têm uma enorme responsabilidade de não difundir informações que não têm nenhum fundamento. Acho que uma outra, digamos assim, atitude em termos de saúde pública que o Ministério da Saúde tomou e que nós apoiamos integralmente pela Fiocruz foi a antecipação da vacinação em massa contra o vírus da influenza, o que vai facilitar enormemente o nosso trabalho de médicos no diagnóstico diferencial. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERG, lembrou que a taxa de mortalidade do coronavírus ainda é baixa, 2,4%. Mas aparentemente o vírus tem grande poder de disseminação. Silvio Provenzano concordou que as informações sobre a nova mutação do coronavírus ainda estão chegando e que o mais importante agora é a população adotar ações pessoais preventivas. O que se sabe com relação à prevenção do Covid-19, que é como ele é denominado, é lavar as mãos, manter pelo menos um metro e meio de distância de alguém que esteja com algum sintoma gripal. Se você, porventura, estiver com coriza, tosse, febre baixa, dor de cabeça, dor no corpo, evite sair de casa. Procure arejar o ambiente onde você estiver. Abra janelas, isso é muito importante. E eu repito, lavagem das mãos. Nós, brasileiros, eu acho que somos dos povos do mundo dos que mais se banham. A gente toma banho, mas lavamos pouco as mãos. Então vamos aprender a lavar as mãos. O debate sobre o novo coronavírus aconteceu nesta sexta-feira em audiência da Comissão de Saúde, em parceria com a Comissão Federal que acompanha o surto da doença. A grande preocupação dos parlamentares é em relação ao isolamento domiciliar. Segundo os deputados, as características habitacionais do Rio de Janeiro, principalmente das comunidades, são um agravante para a disseminação de doenças respiratórias. Nós temos aí entre cerca de 500 mil a 1 milhão de pessoas morando em áreas com comunidades, que você tem dificuldade de ventilação, por isso a gente tem esses índices, inclusive maiores na capital de tuberculose. Nós somos o segundo estado em tuberculose no Brasil, alavancados pela cidade do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos ter um plano de contingência diferenciado. Nos outros estados, quando você fala em isolamento domiciliar, é um pouco mais fácil de você realizar. No nosso estado, o isolamento domiciliar pode ter uma outra característica. Por isso a importância da gente entrar na frente, alertar as autoridades, falar sobre planejamento, plano estratégico, plano de contingência. A Comissão Federal está agindo para destinar verbas para os estados mais afetados caso haja uma epidemia no país. Já a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, propôs a criação de um comitê de monitoramento no estado para acompanhar o plano de contingência e garantir que peculiaridades do Rio de Janeiro sejam levadas em conta. Quando a gente chega na realidade das nossas comunidades, em que nós temos famílias de 4, 5 pessoas residindo num cômodo de apenas um quarto, essa quarentena voluntária ela se torna impossível. Então é fato que a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais, elas precisam criar um outro tipo de espaço para acolher essas pessoas. Na fala do secretário estadual de Saúde, ele já prevê a alocação de 220 leitos novos para, se assim houver necessidade, fazer essa quarentena. O primeiro caso de coronavírus no Rio de Janeiro
foi confirmado na última quinta-feira em Barra Mansa. A Secretaria de Estado de Saúde investiga mais 79 casos suspeitos. Segundo o secretário Edmar Santos, apesar das dificuldades do isolamento domiciliar, a estratégia é a mais adequada para os pacientes com infecções mais leves. 85% dos casos da doença dispensam internação. A orientação é da própria OMS. Seria você ocupar leitos de forma desnecessária e trazendo, na verdade, mais riscos. Então, o isolamento domiciliar se torna a forma mais segura de conduzir o caso, de proteger o resto da população. Porque a gente vai ter dificuldade quando você tem isolamento de uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas. Estamos com a nossa equipe da vigilância lá municipal e estadual supervisionando, se acompanha diariamente. Na hora que isso ganhar uma circulação do vírus no nosso meio, tiver isolamento de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, você não consegue ter esse cuidado assim tão artesanal, tão no dia a dia. Mas ao mesmo tempo, quando o vírus tornar uma circulação absolutamente ampla, vai se tornar um vírus como tantos outros que nós já temos, como o H1N1, em que a circulação vai passar a ser natural e a gente vai ter que lidar com ele no dia a dia.